trazer aqui o assunto que figura no noticiário: vender remédio no supermercado. Já pensou? Você escolhe um leite, uma fruta e tal. Deixa eu pegar aqui, não sei, vou chutar aleatoriamente. Um anti-inflamatório. Tô com dor de cabeça, deixa eu pegar aqui do lado da gôndola dos chás. Eu vou pegar aqui também um... Será que isso é legal? Isso é bom? Isso pode ser bom? É o assunto de agora, com a Basília Rodrigues, no CNN Dois Lados. Olha, isso é tema aqui no nosso CNN Dois Lados, porque o Congresso discute se medicamentos podem ser vendidos em supermercados e não apenas em farmácias. A gente fala tanto de política aqui, de diferentes assuntos, diferentes enfoques. Pois é, tem outras ideias, outras propostas tramitando ali no Congresso que a gente precisa dar também mais atenção. Há várias questões técnicas nisso, sobre a venda segura dos remédios. Isso está em discussão, como a necessidade ou não de receita médica. Num país onde a automedicação é um hábito comum da população e preocupa médicos por causa dos riscos à saúde, será que a venda de remédios em supermercados deve ser liberada? Para falar desse assunto, o CNN Dois Lados de hoje traz aqui para a nossa tela o João Galassi, que é presidente da Associação Brasileira de Supermercados, e o Ivo Bucaresc, que é economista e consultor da Abrafarma, Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias. Muito bom dia aos senhores, obrigada pela participação aqui no nosso debate. Eu vou começar pelo Ivo, para ele colocar a ideia das farmácias, porque até aqui todo mundo compra remédio na farmácia ou na drogaria. Mas será que dá para comprar em outro estabelecimento comercial como os supermercados, Ivo? Primeiramente, bom dia, Basília, bom dia, João, bom dia a todos que estão assistindo, obrigado pelo convite. Nós consideramos que não dá para vender medicamentos isentos de prescrição em supermercados. Por quê? Primeiramente, porque o supermercado não é um ambiente preparado para vender medicamentos. A farmácia está autorizada pela Anvisa, preparada totalmente para vender medicamentos para a população. Aquilo que você falou hoje, nós temos um problema muito forte de automedicação no Brasil. A venda de medicamentos isentos de prescrição vai aumentar essa situação, esse problema, né? Vão confundir, as pessoas vão achar que medicamentos isentos de prescrição é isento de risco. Isso não é verdade. A Anvisa define muito bem, eu fui diretor da Anvisa, conheço muito bem o assunto. Os MIPs, os medicamentos isentos de prescrição, eles não são isentos de risco, né? E outra coisa, eles não curam doenças, eles não tratam da causa da doença, eles tratam de cuidados paliativos. Ele trata da febre que você tem, ele trata de uma dor de cabeça, mas não da causa da doença. Isso quem trata são os medicamentos de prescrição. Então, se nós vendermos isso em supermercados, primeiramente nós vamos aumentar o risco sanitário, aumentar a automedicação, né, aumentar o abuso de medicamentos, e não vai, como diz o supermercado, diminuir a fila do SUS, diminuir a fila dos hospitais, muito pelo contrário. Assim como também não vai baixar o preço dos medicamentos. Porque nós temos que lembrar o seguinte: o Brasil hoje, primeiro, é competitivo nas farmácias. Nós temos 93 mil farmácias no Brasil. A grande maioria dessas farmácias, 90% delas, são pequenas e médias farmácias, que estão em municípios pequenos e médios, em distritos distantes. E a venda de medicamentos isentos de prescrição representa 25% do faturamento dessas farmácias. Uma queda expressiva dessa venda provocada pela liberação da venda em supermercado vai fazer com que muitas farmácias pequenas vão à falência ou que os seus donos tenham que aumentar o preço dos medicamentos de prescrição. Isso vai aumentar o custo das pessoas para se medicarem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse ponto do preço, né? Porque na hora que você tem um mesmo produto sendo vendido em mais lugares, será que isso pode gerar uma pressão para reduzir o preço desse medicamento? É um ponto importante que a gente coloca aqui para vocês, debatedores, numa segunda rodada. Mas antes, bem inicial mesmo, eu já ouvi o lado das farmácias, agora eu quero ouvir quem fala em nome dos supermercados. Mercado querendo vender remédio igual farmácia. Isso é mais prejudicial ou mais cômodo para o consumidor? Muito bom dia. Bom dia, Basília. É um prazer estar aqui com você. Bom dia, Ivo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Deixa eu voltar um pouquinho na história para nós colocarmos os pontos de uma forma um pouco mais clara. Primeiro,
foi apresentado na Câmara dos Deputados um projeto do Glauchin propondo a venda dos medicamentos sem receitas, os medicamentos, os MIPs, esses remédios seguros do dia a dia do consumidor brasileiro, como Dorflex, enfim, Eno, que por um tempo já foi vendido no setor dos mercados nos anos 90. Nessa época, inclusive, nós tivemos uma redução de 35% dos preços, isso é calculado pela Nielsen, e numa matéria, inclusive, apresentada pela Folha de São Paulo. Esse projeto evoluiu os debates, nós chegamos agora num projeto no Senado, onde foi apresentado pelo senador Efraim, olhando para o consumidor essa questão dos preços, que poderiam reduzir através dessa competição. Ele apresentou o projeto com algumas alterações, como, por exemplo, colocando ali que os mercados deveriam de colocar alguma forma de atendimento farmacêutico para os consumidores através de um atendimento online ou através de um atendimento presencial, como já ocorre, por exemplo, com as farmácias que vendem pelo iFood, vendem pelo Mercado Livre, vendem pela internet. Por sinal, uma das vendas que mais crescem no Brasil hoje são exatamente essas vendas no mercado online. O ponto é que, nesse momento, nós fizemos uma pausa e nós fizemos a seguinte análise. Primeiro, vamos ouvir o consumidor? Aí contratamos uma pesquisa Datafolha para ouvirmos a opinião do consumidor brasileiro. Depois, vamos ouvir os farmacêuticos? Vamos ouvir os pequenos donos das pequenas farmácias? Vamos ouvir a indústria? E com base em todo esse entendimento, principalmente que me chamou muita atenção, foi a visão do consumidor, porque para 74% dos consumidores brasileiros, acima de 16 anos, nós estamos falando quase aí 118 milhões de brasileiros, eles acham muito importante a venda nos supermercados, principalmente para reduzir os estoques, principalmente na periferia, porque o setor de supermercados fica até muito mais tarde aberto com os seus supermercados. 64% eu acho que o governo deveria de liberar a venda. 90% da população brasileira compra esses remédios seguros, que, segundo dados das pesquisas, eles têm um índice muito baixo de intoxicação e também eles levam uma redução do SUS. A cada R$1 gasto, você leva a R$7 de economia no SUS. Mas nós não paramos por aí. Ouvindo todos os farmacêuticos e ouvindo as suas preocupações, nós concluímos que o melhor projeto, e é isso que nós estamos apresentando como propósito de alteração no projeto no Senado, é levarmos a farmácia completa dentro dos mercados. Ou seja, com toda a regulamentação da Anvisa, com todos os preceitos de segurança, de temperatura, de organização de estoque dentro dos mercados e, principalmente, com a presença do nosso farmacêutico permanentemente dentro do atendimento ao consumidor. Vale lembrar, e eu acho muito interessante essa questão, porque nós temos uma situação muito peculiar. Os mercados, nós atendemos até 9 vezes por mês um consumidor brasileiro. Nós atendemos 30 milhões de consumidores no dia a dia. E as farmácias atendem 1,5 vezes por mês. Ou seja, o contato da população com o farmacêutico, ainda mais com a venda de forma online, está cada vez mais distante. O que nós vamos proporcionar agora é a aproximação do farmacêutico com o consumidor no seu dia a dia. E isso vai levar mais saúde para o brasileiro. Nós fazemos já inúmeras campanhas de vacinação no país, só que agora nós vamos ter um momento muito mais completo de saúde para a população brasileira. Galassi, Ivo, então, só para fechar, né? Só para ficar claro. Eu vou passar mais um pouquinho. Pois é, farmácia dentro do supermercado. Será que o setor de farmácias quer estar dentro dos supermercados? É isso que está em discussão aqui e a gente até expõe na tela da CNN Brasil debates que já estão acontecendo ali na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. E no próximo dia 11, olha, semana que vem, vai ter de novo audiência para falar sobre isso, mas a gente antecipa aqui algumas linhas, atualiza em que medida está essa discussão, já que os supermercados, Ivo, agora diz,
para não criarem problema com esse projeto. A gente não vai vender só remédio no mercado, a gente vai trazer a farmácia toda para dentro do supermercado. Na sua avaliação, o senhor que já disse que essa proposta pode quebrar o setor farmacêutico, especialmente os pequenos negócios, é prejudicial para o consumidor porque não teria rigor técnico na venda desses remédios. A gente está falando de medicamentos isentos de prescrição médica, então até seria mais simples, né? São medicamentos que não necessitam do aval do médico para serem utilizados. Ainda assim, com estas argumentações do setor do supermercado, senhor Ivo, o senhor acha que é ruim para a população? Eu vou dizer, pior ainda mais essa proposta, porque, primeiro, lembrar assim, todos os órgãos da saúde, a Anvisa, o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Farmácia, órgãos médicos, secretários de saúde, são todos contrários a essa proposta. Você permitir a venda de medicamentos em supermercado, nós vamos ter, como eu vou repetir, nós temos 93 mil farmácias no Brasil. Dessas 93, 80 e poucas mil farmácias são os pequenos empreendedores, de médios empreendedores, que irão à falência, que vão gerar desemprego nas cidades, que vão gerar queda na arrecadação de impostos dos municípios, né? Um fenômeno que nós já vimos acontecer nos Estados Unidos, que fez exatamente o que o Galassi fez. As farmácias puderam entrar para dentro do supermercado. Hoje, os Estados Unidos vivem o fenômeno da desertificação das farmácias. Cidades do interior, distritos mais pobres, distritos mais distantes, não tem farmácia nenhuma, nem supermercado vendendo medicamento. A pessoa tem que andar, às vezes, 15 quilômetros para conseguir o medicamento. Isso aumenta o custo das pessoas, diminui a adesão do tratamento e vai aumentar as filas no SUS e nos hospitais privados. Na verdade, nós vamos ter uma piora significativa da saúde da população e um aumento no custo das pessoas. O fenômeno que nós vimos nos Estados Unidos, aqui aconteceu de uma maneira muito pior. Vai acabar aumentando o preço dos medicamentos. Os medicamentos dentro de prescrição hoje já são bastante competitivos. Não acredito que o supermercado vai conseguir baixar em 35%, como aconteceu em 95%. Foi uma outra época, uma outra situação, antes de haver controle de preço de medicamentos pelo governo. Hoje, o MIP é um mercado muito mais competitivo, nós temos muito mais indústrias farmacêuticas no Brasil, muito mais farmácias no Brasil do que nós tínhamos na época. E volto a dizer, no momento onde a gente está incentivando o empreendedorismo, querendo criar emprego, nós vamos quebrar, possivelmente, talvez 50, 60 mil farmácias. Uma pesquisa acabou de sair no Acre, por exemplo, calcula que se isso for permitido a venda em supermercado, 70% das farmácias do Acre vão quebrar. Vários locais ficarão sem farmácia nenhuma, sem atendimento farmacêutico, sem apoio, e isso vai, vou voltar a repetir, piorar a situação da saúde, especialmente, mesmo que venda só os medicamentos isentos de prescrição. Eu volto a repetir, eles não são isentos de risco, nem tratam a doença, eles tratam sintomas. Ele não economiza, venda de MIP não economiza a cada real R$7 do SUS, isso quem faz é a venda de medicamentos de prescrição, é a farmácia popular, que vai perder vários pontos de venda no momento de distribuição, no momento que quebrar essas farmácias. Então, o que nós vamos ter vai ser um impacto sanitário, de saúde, econômico negativo em todos os aspectos. Ninguém ganha com isso, a não ser o supermercado, ninguém vai ganhar com essa venda de medicamentos em supermercados. Olha, pelo avançar aqui da nossa conversa, a gente observa que existem questões sanitárias, econômicas, regulatórias e também de disputa entre os setores, né? Na tela da CNN agora, a Abrafarma, representada pelo Ivo, e Abras, dos supermercados, representada pelo Galassi. Senhor Galassi, o senhor concluiu sua resposta anterior dizendo: vamos levar a farmácia toda para dentro do supermercado. Que tipo de transformação isso pode gerar na vida das pessoas, até do ponto de vista de hábitos? Eu vou encontrar o remédio no mercado e eu vou encontrar a carne e o leite dentro da farmácia? Como o senhor poderia explicar isso para as pessoas? Bom, hoje a farmácia já vende de tudo, né? Então, acho que esse não seria o ponto. A questão é que seria mais um carne e o leite, não. Também. Vai lá em Minas. Vai em BH, você vê. Na verdade, deixa eu só primeiro colocar alguns pontos com o Ivo. Se eu te colocar a diferença da Abras e da Abrafarma. A Abras é uma entidade que
defende o pequeno supermercadista, o médio supermercadista e o grande supermercadista. A Abrafarma é uma entidade que defende os gigantes. Então, ver uma entidade que defende gigantes falando em proteção às pequenas farmácias é uma piada pronta. É algo assim, inacreditável. Por que não deixa, então, as farmácias pequenas serem associadas da Abrafarma? Porque eles não querem isso. Ou seja, o que nós temos hoje é um conjunto de farmácias combatendo as pequenas farmácias e levando elas à falência. Hoje, 60% do faturamento do setor está na mão de 26 empresas. Ao contrário do setor de supermercados, que 60% está na mão de 1.250 empresas. Nós temos hoje uma capilaridade extraordinária que faz com que esse país cresça, que inclusive haja redução dos preços no país pelo combate que nós temos no dia a dia da comercialização. E o que nós vamos fazer, inclusive, no nosso projeto, que olhou para todos, e que nós estamos, inclusive, levando a farmácia completa, são todos os remédios, não só os MIPs. Uma das nossas propostas é exatamente o convênio com as pequenas farmácias no país, porque nem todos os supermercados vão querer operar uma farmácia. E nós vamos trazer uma proposta para que nós possamos levar as pequenas farmácias para dentro dos mercados para fazer esse atendimento e resgatar o pequena farmácia no país, porque ela sim está sendo massacrada com esse conluio de 26 empresas em uma única entidade, batendo forte contra o pequeno supermercado, contra o pequeno farmacêutico. E mais, nós vamos ter o equilíbrio nesse mercado, que está cada vez mais concentrado. A cada dia que passa, se concentram as vendas nas maiores farmácias, nas gigantes. E nós teremos um equilíbrio nesse mercado, fazendo com que a indústria tenha mais canais de distribuição, fazendo com que os farmacêuticos tenham mais empregos, fazendo com que os pequenos tenham oportunidade de entrar dentro dos mercados e, principalmente, fazendo com que a população tenha mais saúde. É esse o ponto fundamental. E isso já ficou claro, essa visão nossa, já ficou clara na própria Datafolha, que 88% da população brasileira, de 141 milhões de pessoas, responderam o seguinte: acreditam que os donos de farmácia estão mais preocupados com o dinheiro que podem perder do que com a população. É isso que a população pensa, Ivo. Então, antes de... Bom, Não, eu vou eu chamar ia para as concluir, mas eu vi considerações. que... Eu vou chamar exatamente para as Finais. considerações Tá bom. finais, para a gente conseguir ouvir os dois lados, porque, olha, pelo tempo do jornal, eu até já deveria ter encerrado esse debate, mas ele está tão bom e eu tenho certeza que vai gerar discussão na casa, no trabalho de quem está assistindo agora, porque não é todo dia que a gente traz dois representantes tão importantes de setores tão populares, né? Farmácia e supermercado. Todo mundo precisa comer e, infelizmente, as pessoas também ficam doentes ou necessitam de outros produtos que vendem nas farmácias para poder permanecer vivas. Então, tem gente ligada mesmo agora para saber por que eles estão brigando, não era para eles estarem tendo as mesmas ideias? Então, por que está tendo esse impasse? É importante o debate também para a gente explicar. Eu vou dar aqui 30 segundos finais, eu sei que é um desafio para nós também que fazemos o jornal, concluir em síntese quais são os pontos mais importantes do lado das farmácias e do lado dos supermercados neste assunto. O projeto está em debate, mas uma hora ele vai à votação. Senhor Ivo, com estas mudanças apresentadas pelo setor dos supermercados, levando em consideração todos os dados colocados aqui no nosso debate, isso vai ser destrinchado nas audiências, está mais para aprovar ou para derrubar uma proposta como essa no Congresso Nacional? Ivo. Bom, eu espero e acho que o Congresso Nacional vai ter o bom senso de derrubar essa proposta. Lembrando que apesar de falar pela Abrafarma, é unânime em todas as entidades farmacêuticas, das grandes, pequenas e médias farmácias e todas as entidades de saúde contrárias a essa liberação de venda de medicamentos em supermercado. Nós vamos ver o que aconteceu com as peixarias, com os açougues, que quando começaram, com as padarias, quando os supermercados começaram a vender, quebraram-se a maioria dos açougues e peixarias no país. Nós vamos ter uma enorme quebra de farmácias, vai piorar o acesso da população a medicamentos, vai aumentar o custo do medicamento das pessoas, vai piorar a qualidade, inclusive porque
do ponto de vista sanitário, você misturar o medicamento com frango congelado que está sendo vendido ali, você pode botar em risco a validade do medicamento, né, a qualidade do medicamento que você está comprando. Então, nós vamos ter uma piora do ponto de vista de saúde, uma piora do ponto de vista econômico, com a falência de várias farmácias, com o desemprego das pessoas que trabalham nessa área e com a dificuldade da população de acessar medicamentos, se nós tivermos aprovação dessa lei que está no Congresso. Senhor Galassi, o senhor já atualizou para a gente aqui na CNN que a Abras tem como proposta levar a farmácia toda para dentro do supermercado e não apenas para vender medicamentos isentos de prescrição, que são os MIPs. Me chamou muita atenção nessa sua última resposta. Então, é uma proposta ainda mais ampla do que essa que já sofre resistência do setor fármaco. Então, em 30 segundos, como o senhor conclui os pontos mais importantes nesta discussão e, sob o seu ponto de vista, por que o Congresso tem que aprovar esse texto? Porque o projeto ganha-ganha. Ganha o consumidor, que terá mais acesso, mais competição, que é assim, falar que a competição aumenta preço é algo assim tão surreal que chega a beirar uma desonestidade intelectual. Segundo, porque nós temos quem ganha é o farmacêutico, que terá mais empregos. Quem ganha é o SUS, que terá uma proteção maior de saúde para a população brasileira, assim reduzindo seu custo. Quem ganha é a própria Abrafarma, que vai poder, de alguma forma, poder vender seus produtos de uma forma sem necessidade de medida provisória, que a maioria das farmácias atuam dessa forma. Quem ganha é o Congresso, que vai aprovar um projeto que defende a população brasileira. Quem ganha é o mercado, inclusive o mercado institucional, que vai ter agora uma ampla divulgação. Ou seja, o que eu acho, no ponto final da história, nós vamos levar o farmacêutico mais próximo dos consumidores e vamos respeitar os médicos, porque muitos remédios hoje de tarja vermelha não estão sendo solicitados a prescrição nas farmácias e nós vamos cumprir à risca todas as determinações da Anvisa. A disputa está instalada até o último momento mesmo. Vamos ver a decisão do Congresso Nacional. E olha, desafio aceito. Eu vou lá em BH ver essas farmácias que vendem carne e leite, como o senhor disse que existem. Vamos lá. Não vai, você vai se assustar, hein? Não, mas vai lembrar que essas farmácias é o maior vendedor de ração de BH. E não por autorização da Anvisa. É o maior vendedor de ração de BH. Mas vamos lá. Olha só. Bom, ponto final no nosso CNN Dois Lados. Tem muitos assuntos aqui que precisam ser colocados em teste para a gente saber se esse dado está certo mesmo ou não, se essa informação ou não. Mas eu acho que, de modo geral, vocês conseguiram, né, nossos espectadores, verem aí que temos aqui, literalmente, dois lados sobre uma mesma questão. Ponto final no nosso quadro. Conversamos hoje com o João Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, e também Ivo Bucaresc, economista e consultor da Abrafarma, Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias. Muito bom dia, senhores. Tchau, tchau.